10 horas com 20 minutos, o meu Chrome aqui está respondendo de forma... De vez em quando o Google Chrome está assim, né? Está com dificuldades para responder. Bolsonaro nomeia André Mendonça para o Ministério da Justiça. Ele está botando todo mundo que ele quer, todas as pessoas que vão cuidar dele, do filho dele, amigos, super amigos, entendeu? E tu vai fazer o quê? Por exemplo, agora tem testemunha revela a ligação de Adélio Bispo a Jean Willis. Só que já foi comprovado que é um robô que fez essa acusação. E esse robô está sob o comando do Carlos Bolsonaro. E o Bolsonaro disse que o filho dele só está manifestando expressão, é livre expressão. Quer dizer, ele dizer que há uma ligação entre um suposto criminoso que tentou matar o pai dele, supostamente, porque tem toda essa crise em torno da facada. Ele está dizendo que ele teve um ato com alguma coisa a ver com Jean Willis. E isso é liberdade de expressão na cabeça dessas pessoas. Quando o Jean Willis deveria, então vem cá, quem é que disse isso? Vai lá na delegacia, eu vou junto contigo e tu vai comprovar o que tu está dizendo. Fica fácil demais, né? Fica extremamente fácil. Muito bem, né? Nós temos aqui, o combinado foi comigo ontem, né? Então fica o combinado comigo. A propósito, o programa Horizontes, às 15 horas, pode ser às 16? Ai, meu Deus do céu. Não, o pessoal já está... O pessoal está reclamando já, porque não é... É uma coisa meio complicada, né? Você fazer um programa diário, não é uma coisa simples. Vamos ver o que a gente pode fazer, né? Que ver com elas aqui. É isso aí, deixa eu ver com o pessoal. Então, né? É às 15 horas, por enquanto. Daqui a pouco elas trocam de horário, né? Daqui a pouco elas trocam de horário, certo? Cá estamos nós. A hora da sesta, diz a amiga, é verdade, né? Bem que tem que subir um pouquinho esse horário aí, termina de almoço ouvindo hoje o reggae ali, né? Ouvir um reggae é bom para relaxar. E depois já dorme direitinho um pouquinho, acorda bem bonita e continuamos a vida em frente, né? Continuamos em frente, não tem como parar. O Brasil 247 está com manchete hoje sobre um assunto muito importante. Aliás, tem vários assuntos aqui, né? Tipo assim, Bolsonaro e Moro, o duelo dos ídolos com pés de barro. Né? Sinceramente, o governo Bolsonaro acabou, a contraofensiva Bolsonaro. Bolsonaro, Moro e a classe dominante. Confirmado, Brasil hoje já é colônia da China. Estados Unidos também já é colônia da China. Mas não é porque alguém quis, é uma consequência natural das prioridades de cada Estado. A prioridade do Estado americano desde os anos 70, 80 foi invadir países, roubar petróleo, ser realmente um pirata internacional, sabe? E esqueceu internamente o povo, deixou de dar aquela importância que dava para o povo norte-americano, que tem hoje quase 50 milhões em violenta miséria. Então, a colônia, já ao contrário da China, nos últimos 40 anos se especializou em se tornar comunista capitalista. E saiu vendendo só tralha, e acabou chegando onde chegou, né? Dominando o mundo.
A inteligência, olha aqui, é um dado importante que leva o Trump, né, que já tem mais de 60 mil mortos lá. Pouco se fala sobre o assunto, eles estão até botando agora disco voador no meio. Eles começaram a dizer que o governo começou a dizer que tem contato com o disco voador. E isso, obviamente, é para tirar o povo do assunto que é a pandemia. De repente, do nada, eles começaram a fazer oficialmente uma ofensiva dizendo que tem disco voador, que tem contatos, etc. e tal. Só pode ser para tirar a ideia, né? As pessoas saírem, como eles fazem sempre, quer dizer, as pessoas começam a se focar num assunto interessante, forte, de profundidade, que é a questão da sobrevivência do próprio país, do seu povo, mas aí eles botam alguma coisa bem boba, assim, bem sem nenhum, do nada. E as pessoas param de pensar no que é principal, né? Totalmente. O que mais que nós temos aqui? Pois é, né? Nosso WhatsApp está à sua disposição, 986877340. 986877340. Você pode participar através desse nosso telefone, né? Que é o nosso WhatsApp. Só os coveiros sabem o tamanho real da epidemia do coronavírus, diz médico da USP. Aqui em Porto Alegre já tem muita gente querendo abrir o comércio, fazer, voltar tudo ao normal, porque não tem muitos cadáveres. E as pessoas têm dificuldade de entender que a gente não tem muitos cadáveres justamente porque nós estamos fechados. Se não tivesse tido essa notícia, com certeza absoluta nós estaríamos numa outra condição, talvez com um número muito maior de mortos do que nós temos hoje. E aí as pessoas iriam dizer, não, nós temos que ficar em casa, mas precisa ter o cadáver ali. E é impressionante como aqui, principalmente o prefeito, né, tá se especializando em tomar decisões bem lúcidas. Hélio Gurovitz reproduz a frase de um médico da Universidade de São Paulo que diz que, no final das contas, só os coveiros sabem o tamanho real de uma epidemia. Gurovitz escreve mais uma vez para mostrar que o que estão sendo subestimadas as mortes causadas pelos efeitos do novo coronavírus, e o faz com os números ainda parciais do registro de óbitos sem o qual não se sepulta um corpo. Há na Folha e no Estadão diversas e tímidas reportagens sobre esse subdimensionamento estatístico. Poupo o leitor dos números macabros e me sirvo do trabalho do colega para descrever a razão do meu inconformismo ontem, ao ver a entrevista burocrática da cúpula do Ministério da Saúde dizendo que a curva isso, que a curva aquilo, como que para abrandar o drama que vivemos, do qual, paradoxalmente, a percepção é a nossa maior defesa. O argumento central é de que deve-se evitar a linearidade no tratamento da situação, quando é esta a única maneira de proteger as vidas humanas a partir de um certo ponto, e dele já passamos de comportamento epidêmico. É uma pena que ele assim, poupa o leitor dos números macabros, porque essa é a coisa que deveria ser dita. Olha, tem 300 mortos oficiais, então multiplica isso, portanto, e tu vai ter um número verdadeiro, para a pessoa poder entender. Porque é só lá quem está enterrando os corpos, ninguém pode ser enterrado sem tem que ter, né? Tem que ter ali como é que é o nome? Um registro de óbito tem que ter porque se não tiver registro do óbito não se sepulta um corpo, pelo menos por enquanto, né? Todos os dias desfilam pelas televisões e pelos jornais dúzias de profissionais de saúde, gente capaz e qualificada,
insistindo que não se afrouxem e se ampliem os cuidados com a transmissão do vírus. Todas as horas somos bombardeados com cenas de hospitais lotados, de containers mortuários, de corpos empilhados, de sepultamento em valas comuns. Mas das autoridades sanitárias federais não somos capazes de ouvir sequer um mero fique em casa. Estão mais preocupadas em não contrariar o alucinado que os nomeou e ao qual entregaram suas almas. Essa é uma parte também ridícula do momento que a gente está vivendo. As pessoas, para manterem determinadas, entre aspas, vantagens, elas mentem descaradamente. Não entendo como é que faz isso. Como é que podem ter essa tranquilidade, né? De não se perturbar com a sua própria história pessoal, né? Bea, tu acha que vai ter campanha eleitoral e que vamos ter novos prefeitos ainda neste ano? Eu estou curiosa para saber se não vão deixar para o ano que vem ou fazer uma eleição só em 2022. O que tu acha a respeito disso? Uma possibilidade. Existe realmente uma possibilidade de ser deixada para depois. Para ficar para 2022, e o nome seria, a justificativa seria o fato da Covid-19, né? Infelizmente, mas não dá para dizer nada ainda, porque é muito cedo. Nós estamos em maio, terminando abril, então nós temos maio, junho, julho, agosto, setembro, 5 meses, porque a eleição é em outubro, né? Então nós temos 5 meses para determinar o que pode ser feito nesse sentido aí. Os interesses, eu estou mais curiosa para saber se o Trump não vai acabar também interrompendo a eleição, até porque existe uma possibilidade do Biden ganhar, né? Se ele não vai interromper ele ontem, inclusive, ele falou, o Biden, que ele pode ter como vice na chapa dele, como vice-presidente, a Michelle Obama. Estudante denuncia censura pelo CA do Instituto de Artes da URGS. Estudante do Instituto de Artes da URGS denuncia censura sofrida após postagem contrária à política do centro acadêmico ser apagada nas redes sociais. Estudante denuncia censura pelo centro acadêmico do Instituto de Artes da URGS. Seria muito interessante se não tivesse esse tipo de enredo, né? Seria bem interessante, porque eles estão tentando apagar a arte, a história, censurar livros, censurar tudo que puderem, porque é a maneira como eles têm de submeter uma sociedade que não tem memória, que não tem registro, que não sabe nada. E que vive ao Deus dará, entendeu? Mais ou menos nesse sentido. Olha só aqui, ó. Com o aumento de mortos, Manaus passa a ter enterros noturnos e caixões empilhados em cemitério. A prefeitura adotou o esquema de enterros à noite para suprir a demanda. Barbaridade. Manaus está assim numa situação brutal, né? E ainda tem gente que acha que não está acontecendo nada. Glaze sobre a segurança para Moro após demissão. Daqui a pouco resolve inventar uma pensão para ele. Desculpem. É 247 também, né? Eu fico pensando mais no Bibiano. O Bibiano me dá mais um pensamento a respeito das consequências de mexer com o poder do Bolsonaro. A deputada federal Gleisi Hoffmann criticou o direito à segurança pessoal que Moro continuará a desfrutar, mesmo depois de se demitir do governo Bolsonaro. Para Gleisi, o privilégio é descabido. O presidente do PT afirmou em seu Twitter: olha essa, vão manter segurança contra quem?
só se for para proteger dos bolsonaristas. Daqui a pouco resolve inventar uma pensão para ele. Mas eu pensaria muito mais